Olá, aqui é Ana Cristina Viana Campos, professora da Unifesp, que tem feito o monitoramento epidemiológico da Covid no Pará, e hoje trago o balanço do mês de junho e o início do verão amazônico. Temos resultados muito preocupantes para mostrar. Em relação ao sexo e à idade, percebemos uma polarização da doença no estado do Pará. Pois, enquanto a maioria dos casos se concentra em mulheres jovens entre 0 e 54 anos, a partir dos 55 anos a maioria dos casos está concentrada no sexo masculino. E isso com diferenças estatísticas entre essas faixas etárias, o que nos leva a acreditar que temos uma doença polarizada tanto em relação ao sexo quanto em relação à faixa etária também. Outra coisa muito preocupante é que, quando comparamos os novos casos de Covid no Pará pela data de ocorrência, percebemos que houve um pico de maior número de casos confirmados no final do mês de maio. Por outro lado, se olharmos esses novos casos pela data de notificação, existe uma sazonalidade dos dados, o que nos confirma temos duas curvas bem distintas para a epidemiologia de Covid no Pará em relação aos casos, tanto porque há uma discrepância entre essas datas e também porque essas informações estão desencontradas. Colocando então as duas curvas de novos casos de Covid no mesmo gráfico, tanto pela data de ocorrência, que é a curva azul, pela data de notificação, curva laranja, observamos então que há um atraso muito grande das informações, o que tanto pode nos levar a interpretar a pandemia, a epidemia no estado de formas distintas, como a diferença da distância do gráfico azul para o gráfico laranja mostra o quão atrasado os dados estão sendo projetados, confirmados e divulgados. Com os dados do mês de junho, é possível projetar um modelo estatístico de previsão que podemos perceber há uma indicação de aumento do número de casos e esse número de casos poderá ultrapassar 150 mil casos acumulados até o mês de julho. Isso sem contar as taxas de isolamento e as aglomerações que observamos já no início do verão em todas as cidades paraenses. Quando comparamos também a curva de novos óbitos de Covid no Pará, tanto pela data de ocorrência, que é o gráfico verde, quanto pela data de notificação, o gráfico azul, também observamos diferenças no número de óbitos registrados. O número de óbitos pela data de ocorrência teve um pico muito grande durante todo o mês de maio, inclusive dois picos distintos, um na metade do mês de maio, outro ao final do mês de maio. Só que, olhando para o gráfico de data de notificação, observamos que há mais de dois picos no mês de maio e que há uma sazonalidade, uma irregularidade da quantidade de novos óbitos registrados. Colocando agora os novos óbitos de Covid do Pará numa escala logarítmica, comparando pela data de ocorrência, que é o gráfico azul, e a data de notificação, o gráfico cinza, observamos também a discrepância entre essas informações, cuja diferença entre eles, especialmente pela distância entre esses dois gráficos, nos mostra o quão atrasado os dados estão sendo publicados. E, considerando o modelo de previsão para óbitos, observamos que, até o momento, podemos indicar que até o final de julho teremos pelo menos um acumulado de 148 óbitos, o que indica um crescimento menor de 1%. Esse foi mais um monitoramento epidemiológico da Covid no estado do Pará, feito por mim, Ana Cristina, e minha equipe de alunos. Inclusive, nós estamos procurando mais voluntários para nos ajudar na construção desse banco de dados, pessoal. Quem quiser, por favor, entre em contato com a gente e fique ligado porque nós temos mais temas, mais dados para discutir com vocês. Dúvidas, sugestões de tema?
Quais são os dados que nós podemos conversar? O que nós podemos fazer para ajudar? Pode dizer para a gente.